Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir um Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivessem falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Amém. Querido Senhor, na tua presença nós estamos através de Jesus. O que ele fez na cruz proporcionou a nós, então, esse privilégio de poder conversar com o Senhor, poder chegar no trono da graça e externar as nossas alegrias, também as nossas frustrações, a nossa adoração, também as nossas petições, as nossas intercessões, tudo por graça, temos este privilégio. Agora, ó Deus, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor nos ajude na transmissão da tua palavra, que a mesma venha falar aos nossos corações, venha nos desafiar, venha nos incomodar, venha nos levar a entender a tua palavra, para que outras pessoas, ó Deus, que não te conhecem, venham a conhecer ao Senhor através de nós. Pedimos, ó Deus, porque somos dependentes do Senhor. Sem o Senhor nada podemos fazer, como diz o capítulo 15, verso 5 de João. Porque sem mim nada podeis fazer. Então dependemos do Senhor neste momento e todos os dias de nossas vidas. Precisamos que o Senhor nos ajude na transmissão da palavra. Ilumina as nossas mentes e nos faz lembrar tudo que nós estudamos, edificando e glorificando o teu nome neste momento. No nome de Jesus. Amém. Deixe sentar-nos. Ontem nós vimos, logo na parte introdutória, 3 coisas importantes. Eu não sei se os irmãos lembram, mas logo nos primeiros versos nós vimos que Jesus não está interessado em discursos bonitos. Jesus quer ver a ação dos crentes. Jesus quer ver a ação das igrejas. Ele quer que cada um de nós assuma uma responsabilidade, porque foi para isso que ele nos salvou. Ele não salvou apenas para nós ficarmos então dentro de 4 paredes cantando louvores a ele. Essa é uma das funções que nós devemos fazer, adorar o Senhor, sim, mas também precisamos sair para fora. Ele nos tirou do mundo, nos fez seus soldados, para irmos até as pessoas e anunciar as boas novas de salvação. E ele nos deu o exemplo. Ele não só manda-nos, como ele mostrou na prática como se deve fazer a obra de evangelismo, a obra de evangelização, a obra missionária. Então não tem desculpa para nós. Não está encantado com discursos, ele quer ação. Em segundo lugar, nós vimos que ele nos mostrou que precisamos ir até as pessoas. Não basta estarmos orando por missões, não basta estar intercedendo pelos missionários, é preciso que você também vá. A sua Jerusalém depende de você.
Sua Jerusalém, podemos dizer, sua casa, seus entes queridos, seus vizinhos, seus colegas de trabalho. Cada um precisa assumir a responsabilidade para que essas pessoas conheçam a Jesus através de você. Talvez o pastor não tenha a oportunidade de ir até essas pessoas, e nunca vai ter, mas você tem todos os dias. Então você não pode estar dormindo espiritualmente ao ponto de não se importar com as pessoas que estão caminhando em passos largos para o inferno, e você simplesmente ficar calado diante de uma responsabilidade que é sua. Portanto, Jesus nos mostrou que precisamos ir até onde as pessoas estão, e para isso, para ir até aquela mulher que ele então salvou, ele rompeu preconceitos, barreiras. Em primeiro lugar, nós vimos que ele quebrou a barreira racial, cultural, racial e religiosa. Para ir até aquela mulher, para ganhar o coração daquela mulher, ele precisou quebrar essas barreiras. Às vezes nós precisamos quebrar algumas barreiras, alguns preconceitos, alguns tabus, para nós chegarmos então até as pessoas com o Evangelho. E nós vimos que Jesus não tem um método retulado de evangelismo. Ele então evangeliza de acordo com a situação, de acordo com a pessoa que ele está dialogando, a cultura, o contexto em que ele está. Então ele adapta-se ao contexto e evangeliza a pessoa, alcança a pessoa aonde ela está. Lembro-me de Paulo lá em Coríntios capítulo 9, depois do versículo 16, 17, 18, 19, ele vai falando que ele se fez de fraco para ganhar os fracos, se fez de forte para ganhar os fortes, se fez fora da lei para ganhar aqueles que eram sem lei, e aqueles se fez como debaixo da lei para ganhar aqueles que estavam sujeitos então à lei. Então nós precisamos encontrar e buscar as pessoas aonde elas estão. Respeita a religiosidade da pessoa, a fé da pessoa, vai, como Jesus fez então com esta mulher. Nós vimos que ele usou de estratégia para ganhar o coração da mulher. E qual foi a primeira estratégia que Jesus usou? Ele despertou a simpatia, fez amizade. Ele simplesmente conquistou a amizade daquela mulher. Segundo lugar, quem lembra? Ele causou curiosidade, ou despertou no coração daquela mulher curiosidade. Então Jesus apresentou o Evangelho de uma forma empolgante, entusiasmado, para levar aquela mulher a sentir no seu coração curiosidade para conhecer o Evangelho. Você tem feito isso? Você tem despertado curiosidade no coração das pessoas, para que elas tenham então esse interesse, esse desejo, essa curiosidade para conhecer o Senhor Jesus? Terceiro lugar, quem lembra? Exatamente. Então, meus irmãos, estratégias. Tem pessoas que a gente não pode chegar e falar do Evangelho diretamente, mas através de uma amizade, através de uma apresentação da graça de Deus, não apenas do juízo de Deus, mas da graça de Deus, isso vai despertando nas pessoas curiosidade, e depois as pessoas mesmo vão percebendo a sua ou as suas necessidades. Em quarto lugar também nós vimos, quem lembra? Exatamente, Jesus despertou a consciência da mulher quando disse à mulher: vai e chama teu marido. Ela disse: Senhor, eu quero desta água. Muito bem, você quer desta água, vai e chama teu marido. Então veja que Jesus usou o contexto em que ela estava. Ela tinha ido pegar água lá na cacimba. Jesus usou todo o contexto dela, para que ela pudesse entender a mensagem do Evangelho. Mesmo assim a gente percebe que ela não entendeu muito bem, como foi o doutor Nicodemos, não entendeu, mas Jesus aos poucos foi então abrindo a mente dela, e ela entendeu que água era essa. Quinto lugar, versículo 19 ao 24.
Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. E interessante, irmãos, verso 24 diz assim, Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quinta estratégia que Jesus usou para ganhar o coração dessa mulher, ele desperta seus sentimentos religiosos. Geralmente quando você está evangelizando alguém, você está falando de Deus para alguém, desperta na pessoa esses sentimentos religiosos. Geralmente a pessoa cita a sua religião, geralmente a pessoa cita seus pais, inclusive quando você está falando da graça, da salvação, a pessoa diz, eu até que entendo, mas os meus pais nasceram nessa religião, meus avós, eu nasci nela, eu cresci nela. Tem uma oportunidade para você então apresentar a salvação às pessoas, porque você está despertando no coração daquela pessoa os seus sentimentos religiosos. E a pergunta aqui é, ela mudou de assunto quando Jesus vem conversando com ela, vai e chama teu marido? De repente ela disse, Senhor, o assunto não está bom para mim, vamos mudar de assunto, foi isso? Claro que não. Ela não mudou de assunto. Ela diz, vejo que tu és profeta. Na realidade, ela não muda de assunto quando ela fala de profeta. Vamos entender isso aqui. No versículo 19, ela diz, vejo que tu és profeta. Do que é que ela está falando aqui? Até onde nós sabemos, os samaritanos, eles não eram ortodoxos, eles eram heterodoxos, estavam adotando uma religião herética. Ou seja, os samaritanos, eles não acreditavam em todo o Velho Testamento, em toda os livros do Antigo Testamento. Eles acreditavam apenas nos 5 livros do Antigo Testamento, o Pentateuco. E, como os irmãos sabem, em Deuteronômio, Moisés diz que Deus iria levantar um profeta semelhante a ele. É desse profeta, quando a mulher diz, vejo que tu és profeta, ela está se referindo a esse profeta. E aí, mesmo, que coisa tremenda. Quando ela diz isso, Jesus se declara para ela, não é isso? Esse profeta é exatamente o Messias, o Cristo. Veja que tu és profeta. Os nossos pais, ou seja, eles acreditavam no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, mas não no restante. E nos 5 primeiros livros da Bíblia, precisamente em Deuteronômio, falava sobre esse profeta que iria se levantar semelhante a Moisés. E ela cria nisso. Aí então o que acontece? Ela, crendo no Pentateuco, refere-se a Jesus como sendo esse profeta, pois disse tudo quanto eu tenho feito. Vejam que coisas maravilhosas. A mulher está fazendo perguntas sobre adoração. Você percebe, a simpatia, curiosidade, consciência, depois vem a necessidade, e agora chega os sentimentos religiosos. Aquela mulher que via o judeu como inimigo, agora está conversando com o judeu e fazendo perguntas sobre adoração. Percebe que coisa importante? Nós podemos fazer missões de forma tão sábia que as pessoas irão então nos receber, aquelas pessoas duras, aquelas pessoas difíceis. Se nós usarmos as técnicas de Jesus, as estratégias de Jesus, nós podemos evangelizar quem nós quiser. Nós sabemos que o primeiro impacto, a primeira tentativa, vai haver algo assim de choque.
Mas, meus irmãos, ganha simpatia, não vai diretamente. Você não pode ir diretamente, porque temos que respeitar a fé das pessoas. Mesmo estando enganadas, sendo errôneas no que crê, no que defende, mas eu não posso chegar a dizer: você está errada, você está errado, isso que você faz é contra os princípios bíblicos. Eu não posso chegar fazendo isso. Você já imaginou se Jesus chega fazendo isso? Você já imaginou se Jesus chega logo descendo palavras duras e dizendo: mulher, tu é uma mulher que vive uma vida errada, eu sou o Messias, você precisa crer em mim, porque senão você vai para o inferno? Você já imaginou o que poderia ter acontecido? Então eu preciso fazer evangelismo, mas eu preciso ser sábio. Nós precisamos ser sábios quando nós formos abordar alguém. Eu não posso chegar dando pancada nas pessoas. Ou mesmo no culto aqui, você falando e você lê um texto que fala sobre idolatria e você joga. Pá, pá. Você não quer nem saber onde está pegando. Então nós precisamos ser sábios como evangelizar as pessoas. Assim nós vamos conquistar as pessoas. Porque, irmãos, a Bíblia diz que o homem sem Cristo está o quê? Morto. Está morto. Como é que eu vou chegar aqui batendo no morto? Eu tenho que levar a mensagem, porque quem dá vida, quem vivifica, é a mensagem. Efésios capítulo 2, verso 1 diz assim: ele, e o pronome ele ali é Jesus, ele nos vivificou, ou ele nos deu vida, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua, está no presente aí, ó. O espírito maligno atua nas pessoas não crentes. Eles são mortos e acima disso ainda tem mais um espírito maligno que usa-os como fantoches dele para as coisas pecaminosas. Nós éramos assim. Paulo diz: nós estávamos assim, nessa situação desesperadora, mas ele nos deu vida. E Paulo vai falar que quando a mensagem chega, ela tem esse poder. Nós somos embaixadores dessa mensagem. Veja que responsabilidade você tem, eu tenho, nós temos. Como eu falei ontem, nós temos a única mensagem, a única que pode transformar o ser humano. E por isso não podemos sonegá-la. Lembre disso. Você tem que falar para os seus ex-queridos, para os seus amigos, seus colegas e as pessoas que Deus te deu a oportunidade desta mensagem. Então, agindo assim, veja que essa mulher envergonhada, não deu nem um bom dia para Jesus, mas agora está conversando com Jesus, está pedindo informação sobre a adoração. Isso me deixa maravilhado. A mulher está fazendo perguntas sobre a adoração, é ela agora que está fazendo perguntas. Veja que para conquistar o coração desta mulher, ele desperta seus sentimentos religiosos. Jesus desperta os sentimentos religiosos desta mulher. Sexta e última estratégia de Jesus é tremendo. Você pode ver do versículo 25 ao versículo 30. Eu vou pedir para o irmão pastor Sibério, por favor, leia.
Amém. Sexta estratégia: Jesus desperta no coração dessa mulher a fé verdadeira, a fé genuína. Jesus desperta no coração, irmãos, isso é tremendo. Jesus está aqui na apoteose da apresentação, no ponto final. Observe uma coisa aqui, irmãos. Se Jesus tivesse dito logo no início: olha, mulher, eu sou o Messias, você é pecadora, talvez aquela mulher tinha voltado para casa escandalizada, irada e revoltada, com os resultados, com certeza não teria sido promissor. Preste atenção num detalhe: o Evangelho não muda, a mensagem não muda, o conteúdo não muda, mas a abordagem precisa ser sensível, sábia, estratégica. E eu acho isso curioso, porque os discípulos chegam e, em vez de ajudar, eles atrapalham. Se você prestar atenção, eles atrapalham. Chegam na hora do apelo. Jesus está na hora do apelo, na apoteose da apresentação. E os discípulos chegam, em vez de ajudar, atrapalham. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês, de você estar pregando o Evangelho para alguém empolgado, aquela pessoa atenta, ao ponto de entregar a vida a Cristo, ouvindo a mensagem, entusiasmada com a mensagem, de repente chega uma coisa para atrapalhar. Aconteceu com o pastor? Eu estava pregando lá em Lima Campos para um casal que eu já tinha feito várias reuniões. Toda semana a gente ia lá, em 8 dias, e realizava uma reunião evangelística. Eles estavam bem evangelizados. E nesse dia eu senti de Deus que eles estavam tão atentos à mensagem, e eu, no final da mensagem, empolgado, pregando o Evangelho, e eles atentos, 2 cachorros amigos se pegaram e quase que entra dentro de casa, uma briga horrível, se matando os cachorros. Isso, alguma coisa mexeu com esse cachorro. E eu não me preocupei com os cachorros e comecei a pregar cada vez mais forte e alto, e falando para eles sobre o plano salvífico de Deus, e os cachorros se matando. Eles olhavam assim, e eu chamando a atenção deles. E no final, quando eu fiz o apelo, o casal se converteu. E os cachorros se acalmaram, estavam lá cheirando. Disse, como é que pode? Incrível. E aqui Jesus está na hora do apelo. Os discípulos chegam, e em vez de ajudar, eles atrapalham. Olha o versículo 27. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: e perguntas, ou por que falais com ela? Ou seja, esse admiraram, se você for ver no original, admirar é como que ele estivesse quase se escandalizando com Jesus. Puxa, Jesus falando com uma mulher, porque no contexto em que Jesus estava, um homem não conversava publicamente com uma mulher, nem com a sua mulher. Imagina um rabino. Então eles chegam e ficam escandalizados. Será que hoje os irmãos se escandalizariam em Jesus? E então eles ficam olhando, porque muitas vezes, meus irmãos, não precisa nem falar para você censurar algo, basta o seu olhar. E eles olharam com um olhar de censura. Eles reprovaram. O que diz aí o versículo 27. Chegam na hora do apelo e, em vez de ajudar, atrapalham. Não com palavras, mas com o olhar. Mas, irmãos, o que acontece com a mulher? O que aconteceu com a mulher quando os discípulos chegam? O que é que diz o versículo 28? Quanto a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens:
Espera aí. Essa mulher tinha ido fazer o quê? Buscar água, não foi? Agora ela solta o seu cântaro e vai até a cidade. Meus queridos irmãos, essa mulher tem pressa. Essa mulher tem pressa. Já que ela ouviu do Senhor Jesus, já que ela teve um encontro com Jesus, irmãos, ela tem pressa para anunciar Jesus. Ela tem pressa para falar de Jesus. Você tem tido pressa para falar de Cristo? Ela não quer nem saber do seu cântaro, ela despreza o cântaro, ela vai à cidade e anuncia os seus contemporâneos, os seus conterrâneos, as maravilhas de Jesus, tudo o que Jesus tinha dito a respeito dela. Ela não está mais preocupada com água e muito menos com o seu cântaro, ela quer falar de Cristo. Você tem tido pressa para falar de Jesus? Ou será que a sua prioridade não é Jesus? Será que a sua prioridade é as coisas? Eu sempre me lembro de Jonas, quando eu trato desse assunto. Vocês lembram que Jonas estava discutindo com Deus a respeito de algo? A respeito de quê? Quem lembra? Exatamente, estava lá Jonas esperando que a cidade de Nínive fosse destruída. Está lá, de camarote, de frente à cidade, esperando que a cidade fosse destruída. De repente Deus faz nascer uma planta, olha a estratégia, para confrontar o profeta. A planta faz sombra para Jonas, Jonas se sente bem com aquela sombra. De repente os vermes comem a planta. Aí começa uma discussão de Jonas com Deus. Quero morrer. Eu estou profundamente sentido. Eu prefiro a morte. E Deus disse: é razoável essa tua ira? E ele está virado. E ele disse: é sim, até a morte. Por que você está irado? E ele vai contar, vai dizer da planta, discutindo sobre a planta. E Deus disse: Jonas, tu está preocupado com uma planta que tu não fez nascer, não fez germinar, nascer, crescer, tu não regou, para te preocupar com uma cidade onde há 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e muitos animais. Irmãos, ele se referia às crianças, mais de 120 mil crianças, porque a cidade era uma grande metrópole que tinha mais de 600 mil pessoas, só de crianças era 120 mil pessoas. Será que eu não deveria me preocupar, Jonas, com essas pessoas e com os animais? Jonas, eu estou preocupado é com gente, não é com coisa. Às vezes a gente age como Jonas. A gente está preocupado com as coisas, estamos preocupados com o dinheiro que tem no banco, não sei se vocês têm, estamos preocupados com o trabalho, estamos preocupados com isso e com aquilo, e esquecemos que Deus ama gente, Deus gosta de gente, Deus investe em gente, Deus quer salvar gente. Essa mulher tem pressa, ela é o contrário de Jonas. Irmãos, ela vai à cidade, anuncia a palavra de Deus, a cidade inteira. Aí você diz: eu não sei evangelizar. Essa mulher sabia? Ela fez um curso no seminário? Ela fez um discipulado? Não, ela apenas contou para as pessoas o que Deus tinha feito por ela. Irmãos, uma cidade inteira conheceu a Jesus pelo testemunho desta mulher. Olha o versículo 39. Verso 39 diz assim: muitos samaritanos daquelas cidades creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Essa era a mensagem da mulher.
Ela cria lá no Velho Testamento, lá no livro de Deuteronômio, que fala sobre o profeta que Deus enviaria, semelhante a Moisés. Este é o profeta, eu creio que ele me disse tudo quanto eu tenho feito, ele é um profeta, eu creio. E os samaritanos creram na mensagem. Você tem investido o seu melhor nas pessoas ou nas coisas? Você tem se ocupado mais com as coisas ou com gente? Porque Deus se preocupa com gente. A igreja de Deus precisa se preocupar com gente e não com coisas. Coisas são perecíveis, pessoas são eternas. Nós precisamos ser imitadores de Cristo. Cristo ama gente. Cristo chega lá em Mateus capítulo 9, verso 35, ele vai dizer, olha, e Jesus vendo as multidões, se compadecia delas, porque estavam exaustas e aflitas, como ovelhas que não têm pastor, e ele se preocupou, e ele chama os seus, e ele diz, olha, a seara é grande, e os trabalhadores são poucos, vamos rogar ao Senhor da seara, que mande trabalhadores. Jesus se preocupa com gente, e diz lá, ele percorria todas as cidades e povoados, e quando ele via as pessoas, ele se compadecia das pessoas. A pergunta é, nós temos feito isso? Eu paro e olho para as pessoas, meu Deus, tanta gente caminhando para o inferno. Mas não basta se preocupar, eu tenho que fazer alguma coisa. Veja que a mulher disse, eu me preocupar com água agora? Não, soltou o cântaro, ela foi para a cidade, ela disse, eu quero anunciar o Senhor, e anunciou a cidade inteira do Senhor Jesus. Temos feito isso? Amém? Poucos améns. Estamos em falta. Nós precisamos anunciar a Jesus, ter pressa para anunciar a Jesus. As outras coisas são secundárias, trabalho, família, são secundários. A prioridade aqui é anunciar as boas novas. Você tem que se preocupar com gente, você tem que investir em gente. É gente que Deus ama pecadores. Deus quer salvar pecadores e quer que seja através de nós. Nós não podemos ficar de braços cruzados, meus irmãos, deixando as pessoas ir para o inferno, não ter compaixão. Você, eu, precisa ter visão. Observe aí os versículos, o versículo 34. Perdão, versículo 33. Veja que os discípulos ainda estão com essa mesma atitude de Jonas. Eles ainda estão pensando em comida, eles estão pensando em coisas desta vida. Olha o que Jesus diz. Diziam então os discípulos uns aos outros, teria porventura alguém trazido o que comer? Aí o verso 34, Jesus diz para eles o que? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Meus irmãos, os samaritanos estão chegando por intermédio do evangelismo da mulher. Se você for para o verso 36, você vai perceber que está chegando multidões de pessoas, e os discípulos estão dizendo para Jesus, Jesus come, Jesus não vai comer não, estão preocupados com comida. E Jesus disse, olha, e Jesus estava com fome, era mais de meio-dia, ele tinha mandado os discípulos comprar comida porque estava com fome. Mas ele diz para os discípulos, olha, eu quero que vocês entendam uma coisa, a minha prioridade é fazer a vontade daquele que me enviou. Você e eu fomos enviados por Cristo, nós precisamos nos preocupar com isso, de realizar a vontade dEle. E Jesus diz, olha, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Nós estamos aqui para isso, meus irmãos. Olha o versículo 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa, eu porém vos digo, erguei os olhos
E vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Eram os samaritanos chegando. A multidão de samaritanos chegando para ouvir a palavra de Deus por intermédio do testemunho da mulher. Nós precisamos ter visão. Nós precisamos erguer os nossos olhos. Meus queridos irmãos, que quando nós erguemos os olhos, nós percebemos que as pessoas estão perdidas. Multidões de pessoas estão caminhando para o inferno. Nós precisamos, meus queridos, erguer os nossos olhos. É interessante, porque muitas vezes nós não percebemos, as coisas desta vida nos sufoca a ponto de não perceber a necessidade das pessoas. E Jesus está dizendo para os discípulos: erguei os olhos, erguei vossos olhos, vejam, olha a importância de ter uma visão mais ampla e não uma visão limitada. Eu quero dizer para você, por exemplo, quando você ergue os olhos e você olha para o panorama mundial, você percebe coisas, irmãos, que você fica apavorado. Se você olhar para o contexto ou para o panorama mundial, você olha, por exemplo, o país da Índia. O país da Índia eu creio que seja o país mais populoso, o segundo país mais populoso do mundo. Você sabe quantas mil deuses tem nesse país? Deuses, 360 milhões de deuses. 360 milhões de deuses. Um país que caminha em passos largos para o inferno, com tantos deuses, e completamente perdido. Você olha para a Ásia e você vê a terceira maior economia do mundo prostrado, Japão, prostrado aos pés de Buda. Não é um país cristão, é um país budista. Você olha para o continente africano e milhões de africanos estão escravizados pela feitiçaria, pela questão do muçulmanismo. Você olha para a América Latina e você percebe que a América Latina, América do Sul, que é o nosso continente, vive uma idolatria e uma feitiçaria e faz aliança num grande secretismo religioso. Nós precisamos erguer os nossos olhos, meus irmãos. Nós não podemos ficar só na nossa caixinha ali, na nossa visão humana. Quando você ergue os olhos para o mundo, você começa a perceber a necessidade das pessoas. Por isso que Jesus vai dizer: erguei os olhos e vede os campos. Interessante, irmãos, abrindo aí um parênteses, quando o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, vocês já ouviram falar, já? Dia 22 de novembro de 1963, ele foi assassinado em Dallas. 12 horas depois, a metade do mundo sabia dessa notícia. O Filho de Deus morreu há mais de 2000 anos atrás. Morreu, ressuscitou. E quase a metade do mundo ainda não conhece essa notícia. Quase a metade do mundo não conhece, não sabe. Nós precisamos erguer os nossos olhos. Nós precisamos erguer os nossos olhos, meus irmãos. E quando erguemos, percebemos que as pessoas sem Cristo estão perdidas. E não só na nossa região, mas fora dela. É muita gente perdida. Além de visão, nós precisamos também ter paixão. Quando Jesus fala no versículo capítulo 4 aí de João, e no versículo 4, ele vai dizer, 25, ele diz: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu porém vos digo, erguei os olhos. Mas no versículo 34 ele diz:
Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Então, isso é paixão pelas almas. Nós precisamos ter paixão pelas almas perdidas. Além de visão para perceber a necessidade das pessoas, eu preciso ter paixão. Paixão como o missionário que evangelizou a Escócia, em que nas suas orações ele clamava ao Senhor e dizia: Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morrerei. Isso é paixão pelas almas. Senhor, dá-me a minha família, senão eu morrerei. Senhor, dá-me a minha cidade, senão eu morrerei. Paixão pelas almas. Às vezes a gente fala do Evangelho, mas não com essa paixão, com esse entusiasmo. Às vezes a gente já cumpriu o meu dever, já falei do Evangelho, mas não existe essa paixão, esse amor, esse desejo de ver as pessoas convertidas. É como: já cumpri o meu dever, já evangelizei, eu já orei, eu já contribuí, então pronto. Nos falta paixão, meus irmãos, paixão para investir nas pessoas, para evangelizar as pessoas, para discipular as pessoas. É disso que Jesus está falando. Olha, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Isso é paixão. Aquela mesma paixão de Raquel que dizia: dá-me um filho, senão eu morrerei. Paixão. Além de visão, além de paixão, nós precisamos ter compromisso. E compromisso aqui, meus irmãos, é entender 3 coisas importantes. Eu peço mais uma vez que você leia o verso 38. Pastor Siberto, por favor. Jesus está dizendo que nos enviou, Ele nos mandou. Isso eu preciso entender que é um compromisso. E evangelização, a obra missionária, é uma tarefa imperativa. Eu preciso entender isso. Eu preciso ter visão, eu preciso ter paixão e eu preciso ter compromisso. Então é algo imperativo. É uma tarefa imperativa. Não tenho opção. Eu tenho que ir. Aliás, o universo inteiro obedece a voz, a ordem de Jesus. Jesus dá uma ordem, o sol para. Jesus dá uma ordem, os demônios estremecem e se prostram diante dele. Jesus dá uma ordem e os anjos obedecem à ordem. Jesus dá uma ordem, Deus dá uma ordem, uma jumenta profetiza. Deus dá uma ordem. E a igreja é a única a querer resistir à ordem de Jesus. Nós precisamos ter compromisso. Nós não podemos simplesmente fazer pouco caso disso. Ele nos manda. Quando ele diz em Mateus: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações. O imperativo está em quê? Fazer discípulos. Mas o interessante é que antes ele dizia assim: eu tenho todo o poder. A mim me foi entregue todo o poder. Quem está mandando vocês ir é aquele que tem todo o poder. Portanto, vão, façam discípulos. Ele dá uma ordem. A igreja, infelizmente, muitas vezes é a única que tenta resistir esse mandado. Segundo lugar, ainda desse ponto, compromisso, a evangelização, além de imperativa, ela é intransferível. Entenda isso. Isso é importante a gente entender. Porque além de ser uma ordem direta de Jesus para a igreja dele, ela é intransferível. Nenhuma outra instituição na face da terra pode fazer missões.
Apenas a igreja tem de Cristo esse privilégio. Eu vejo como privilégio. Cristo não dá ordem à ONU, o Congresso Federal, para que possam fazer. Ele poderia fazer isso? Ele poderia sim, e esses iriam, mas ele escolheu nós. Mas ninguém pode fazer essa tarefa, porque ela é intransferível, imperativa, intransferível. E em último lugar, ela é uma tarefa urgente. Não posso esperar. Veja os campos, pois já branquejam. Veja o exemplo da mulher, ela soltou o seu cântaro, e ela evangelizou a cidade inteira. É urgente. Se você teve um encontro verdadeiro com Cristo, você precisa ter pressa para anunciar a Cristo. Meus queridos irmãos, não podemos ficar de braços cruzados. Assim como Cristo ganhou a mulher e nos deu o exemplo de como ganhar outras pessoas, nós temos que erguer os nossos olhos, nós temos que ter paixão por essas vidas, e nós precisamos ter compromisso, entendendo que a mensagem do Senhor é imperativa, ela é intransferível e ela é uma tarefa urgente. Amém? Então vamos orar. Querido Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Sabemos, ó Deus, que o Senhor pode todas as coisas. Quero te apresentar aqui o pastor Sibério, sua esposa, seus filhos, esse obreiro que tem disponibilizado sua vida, sua saúde, seu vigor, para estar à frente desta igreja, junto com esses irmãos, para anunciar a palavra do Senhor nessa cidade. Nós percebemos, ó Deus, em suas palavras, em suas ações, que é um homem de coragem, que é um homem forte, um homem jovem, e que está disposto a fazer o melhor para o Senhor nessa cidade, nos seus arredores, em todo o município e cidades vizinhas. Mas Deus, ele precisa de apoio, ele precisa de ajuda, e essa igreja a qual o Senhor salvou, somente ela pode ajudá-lo. Não existe mais nenhuma outra instituição humana, Senhor. O Senhor escolheu eles. Então desperta a cada um, abra os olhos, dê visão espiritual, dê paixão pelas almas perdidas e leva-os a entender o compromisso da evangelização. É um imperativo, é intransferível e é urgente. Então, ó Deus, abençoe esses irmãos, desperta o coração deles, move-os para que eles apoiem esse pastor, para que no futuro próximo a gente possa ver uma igreja forte, de muitas almas salvas nessa cidade, e que o templo não possa comportar, e assim nas cidades e todo o município, os distritos, todos os povoados sendo feito congregações nas cidades próximas, e que possa surgir mais trabalhadores, mais obreiros, para que esse trabalho cresçam e seja um marco aqui nessa cidade e nos seus arredores. Querido Deus, leva-nos a erguer os nossos olhos e perceber a dor das pessoas, ter compaixão por essas almas que estão caminhando em passos largos para o inferno, seja aqui nesse município, seja nas cidades vizinhas, seja lá na Judéia e outras cidades, seja no nosso estado, seja, Senhor Deus, no nosso país e no mundo, que a gente não possa parar, mas sentir compaixão, paixão, ter visão, ter compromisso, assim como fez essa mulher samaritana. Assim que recebeu a salvação em Cristo, ela teve a preocupação e a pressa de anunciar o Senhor às outras pessoas. Pedimos ao Deus encarecidamente tudo isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém.